Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando o Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo, dizendo para os nossos queridos ouvintes, espectadores também, das redes sociais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, que esse programa completou no dia 1º de novembro, 26 anos no ar, na Rádio Gazeta. Claro que aqui nos espectadores tem menos tempo, pouco tempo ainda, mas ele tem 26 anos para a Rádio Gazeta. Agradecemos aos diretores da rádio, aqueles que começaram lá atrás, Paulo Beckenkamp, toda aquela turma que começou lá atrás, agradecemos por ele terem essa ideia e colocado no ar um programa espírita, numa época que não era tão fácil assim. Então, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelos ouvintes que toda semana nos escutam desde aquele tempo. Nós só continuamos aqui, não sei até quando nós vamos, o Jussi e eu, e a turma que vai vir por aí, não sei, mas nós continuamos e espero que mantenham este programa, pelo menos no rádio, porque ele começou lá no rádio, mas que também continue nas redes sociais, vivo, muito vivo. As pessoas precisam disso, não importa que religião seja, porque nós não estamos aqui nesse momento que vamos orar, nós não estamos aqui dizendo que esta religião é melhor que a outra, porque toda religião que fala em Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da nossa consciência, o Deus da justiça, o Deus da caridade, o Deus do amor, é boa. Toda religião que não prega cisânia entre irmãos, povos e nações, é boa. Busquemos esta religião para nós, todos nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a família mundial, porque esta religião vai agregar. Isto sim é a religião do amor, a religião do futuro, que já deveria também ser do presente. Muita luz, muita paz em cada coração. Nosso trabalho de hoje é testemunho, pois para isso é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhes sigais as pegadas. Pedro, está 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos, depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados. Não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade. Não mais se comprazem no orgulho. Não mais se compadecem com o egoísmo. Não mais rendem culto à discórdia. E por isso, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade se lhe aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Sentem-se expostos a dolorosos processos de burilamento e admitem padecer, mais do que os outros, angustiosas provas. Mas, na sublimação espiritual que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a boa nova, descobrindo as excelsitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral, de vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço de nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados. Com o exemplo do Divino Mestre que renunciou em nosso benefício,
deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Irmão Junci, o que encontraste aí no Evangelho sobre esse assunto? Nossa, Antônio, que maravilha. Eu me enchi de coragem enquanto tu estava lendo, porque eu estava passando na minha mente aqui todo o ensinamento que tem por trás desta reflexão que nos é ofertada. O testemunho. A primeira coisa, Antônio, que nós devemos ter em mente, e quem está nos ouvindo e quem está nos vendo refletir, é que se nós fomos chamados ao testemunho, razão há de ter, Antônio. Então, quando a gente lê o que Emmanuel escreveu aqui, e diante de tanta conquista no mundo íntimo que ele descreve, eu sinto isso, um cansaço por fazer isso, um pesar por fazer isso, uma diferença dos demais irmãos. Eu não fui convocado para fazer isso porque Deus não gosta de mim, Antônio. Eu não fui convocado, e ninguém que está nos ouvindo foi convocado a ser cristão da última hora, porque Deus escolheu nós para trabalhar mais do que os outros. Foi porque em vidas anteriores nós nos equivocamos no trato destas lições. A mesa foi servida para nós, Antônio, para a nossa própria renovação. Então, que tudo isso que Emmanuel elenca aqui, e que não é pouco, afastar o orgulho, o egoísmo, a discórdia, todas as ilusões da matéria, isso pesa? Pode pesar. Mas para o cristão da última hora, é o preço que nós temos para pagar pelas dívidas que adquirimos em vidas anteriores. E aí nós temos que evocar, Antônio, a lei da reencarnação. E lá no Evangelho, no capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire, tem duas lições que dizem muito sobre isso. Se tu te confessas seguidor do Cristo, mantenha a coragem da tua fé. Carrega a tua própria cruz, se tu quer salvar a tua vida espiritual. E Mas aí? o pessoal está com vergonha de dizer que é religioso? Pois é, Antônio. Não é mais moda isso? No programa anterior nós já tínhamos aquela discussão da quantidade. E agora tu me vem com essa. Pois é, Antônio. O que nós podemos dizer para o nosso irmão que nos ouve, que nos escuta e que nos vê? Não podemos ou não devemos fraquejar com a dificuldade do testemunho. O testemunho é válido, é bom e ele é renovador no nosso caso. Vale a pena, Antônio? Vale a pena, sim. Vale. E esse testemunho não é só aquele da palavra dita aqui no rádio, ou dita no púlpito. Não é. É vivida. É vivida no dia a dia, na nossa casa. Sim. Na nossa casa, gente, tudo começa lá. A casa que é a sociedade miniatura, nós esquecemos disso às vezes, porque saímos a pregar, em voz alta, em altos brados, saímos a pregar pelas ruas, dando testemunho, esquecemos lá atrás. O que nós estamos deixando para trás? É válido? Será que é válido? Então, o testemunho, muito mais no gesto, já falamos de novo isso aí, né? No gesto, no exemplo, do que às vezes na palavra. Esse testemunho, isto é a fé no verdadeiro Cristo. Esse é o verdadeiro Cristo. Esse é o verdadeiro Cristo. É a fé nele.
a verdade vos libertará. Qual verdade? Qual verdade? Jesus disse isso para nós. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade do amor real. Do amor real, do amor pela humanidade inteira, do não ódio, do não ódio. Testemunho esse de eu não odiar, de eu conseguir, se eu não conseguir amar, mas pelo menos gostar, pelo menos não desgostar, não desejar mal. Isso é testemunho também, né? Claro. Então, gente, o que está posto aqui para nós e é objeto da nossa reflexão, é que uma vez nós guindados ao testemunho de ratificar a nossa opção de seguir Jesus significa praticar o que ele praticava. Não é só verbo, é ação. Sentir o que ele sentia. Tem a ver com caridade, tem a ver com benevolência, tem a ver com indulgência, tem a ver com perdão. Sentir e viver o Cristo. Esse testemunho nós não devemos fraquejar não só em praticar o que Jesus ensinou, como dizer que nós fazemos, que nós estamos felizes por estarmos neste campo da vida. O que pode ser que não seja fácil, mas se o exemplo vale, quando Jesus fez o que fez, ele foi morto na cruz. Nós, se fizermos o que ele determina nos seus ensinamentos, o que ele nos deixou de legado, nós não seremos mais mortos pela opção que nós estamos adotando. Poderemos ser xingados, ridicularizados, poderemos ser excluídos, mas faz parte do legado, do compromisso que assumi, porque em outras épocas, tendo esta oportunidade, eu escondi a minha luz. Debaixo do alqueire. Eu escondi. Ninguém recue diante do sofrimento. Isso. Porque o sofrimento faz a gente parar, né? Não recue. Porque Jesus deixou o padrão, aí que está o grande detalhe, o padrão, a altura do padrão que nós devemos atingir, que era o padrão dele. Ele deixou para nós o exemplo. Veja bem que régua altíssima ele deixou. Esse é o padrão. E para que o povo não se assuste com nós, Antônio, porque daqui a pouco nós estamos induzindo ao pensamento que a nova era vai exigir espíritos dessa estirpe. Não. A nós é exigida a boa vontade da prática do que ele ensinou. Nós vamos errar muito ainda, irmãos. A gente vai errar, mas que a gente não erre de cabeça pensada, que a gente erre por imperfeição, que a gente não seja maquiavélico, não tenha a intenção de prejudicar, que seja erro por inferioridade mesmo. E à medida em que nós nos aprofundemos no exercício do amor que ele nos ensinou, que os erros vão desaparecendo da nossa personalidade. Essa lição é sensacional, né? Porque ela diz assim, ó, se nós estamos em desajustes na vida íntima, é o que nós passamos, as pessoas passam no dia a dia, né? Começa tudo lá, na intimidade do ser e na intimidade do lar também, tudo começa lá. Eu falava antes, a sociedade em miniatura é na nossa casa. Se a gente estiver desajustado lá, a coisa fica feia fora. E lá que nós precisamos começar. Temos que lembrar que Jesus passou por tudo isso. Ele sacrificou por nós, para que nós nos ajustemos na sua linha, na conduta do dia a dia. Porque o reino de Deus está posto. Onde está? Onde está o reino de Deus? Na nossa consciência, desde todo sempre. Vamos abrir essa consciência, porque as leis estão lá dentro.
Vamos acordar essa consciência. Isso que nós precisamos fazer, acordar nossa própria consciência, de já expandir as leis divinas. E ampliando o assunto do sofrimento, Antônio, para que as pessoas não pensem que nós estamos aqui fazendo uma apologia Ao sofrimento, né? Ao sofrimento. Não. Longe disso. Nós estamos apenas referindo que neste caso do testemunho, se bater o sofrimento, persevere, porque ele é renovador. É uma barreira a ser transposta, porque em outras vidas nós não conseguimos fazê-lo. E saibam todos que Deus não nos criou para nós sofrermos, gente. O sofrimento é decorrente do nosso livre-arbítrio. Ele é apenas um balizador a nos dizer: filho, você está pegando o caminho equivocado, te corrija, seja feliz. O que eu te ofereço é muito melhor do que isso que tu estás optando, te corrija. Então o sofrimento, ele é educativo. E nós não estamos fazendo apologia a ele de forma alguma. Porque para educar tem que sofrer. Não, não precisa. Às vezes o sofrimento vem da incompreensão. Às vezes a pessoa sofre pela incompreensão também de outrem. Por aquilo que ele está pregando, às vezes, e o cara, o que esse cara está pensando? As redes sociais estão aí, e parece que ali só aparecem as pessoas que pensam as ironias, que pensam pela maldade. Mas é que aqueles que não pensam assim não escrevem, eles ficam quietos. E aí não é assim, gente, não é assim. O ficar quieto às vezes também não é o melhor meio, né? Não é o melhor testemunho, mas se é para provocar mais ainda, então fica quieto. Em outro tempo, em outra época, de outra forma, com outro povo, nós também temos a nossa cruz para carregar. O Jussi falava em cima disso aí que está falando agora, ele falava antes, porque nós fizemos isso em vidas passadas, fizemos parecido. Às vezes nem tanto lá, até nessa que nós esquecemos. Até nessa. É no passado, mas pode ser um passado recente. E o que a gente faz, de errado, a gente procura esquecer. Aliás, há uma defesa natural do organismo em esquecer as coisas negativas. Tu nunca conta as perdidas, vamos levar para o lado aqui, né? Tu nunca conta as perdidas, né? O pessoal só conta as ganhas, já notaram isso? O ego, né? A personalidade atual que tem capacidade de pensar, né, Antônio? Ela cria os seus artifícios para que a gente não toque nas coisas que efetivamente podem nos trazer desconforto material. E aí a gente tende a passar pano. Em si próprio. A esconder o defeito, né? Quando na realidade o estado de perfeição divina e da sua criação não permite isso. Quando nós estamos falando de luz, quando nós estamos falando de um Cristo planetário, nós estamos falando de verdades puras, límpidas, translúcidas. Nada fica embaixo do tapete. Então existem as verdades, viu? Existe. Então as verdades não são relativas. Qual é a verdade, então, que é verdadeira? A verdade de Deus, de Jesus, que veio nos dizer. Então nós temos verdades para seguir, para dar o testemunho. Buscar essas verdades reais, gente. Não as verdades que às vezes são ditas por aí afora. Olha só, Antônio, uma verdade que é poética até, né? Amai aos outros como a si mesmo. Que verdade sensacional. Olha que coisa mais linda, verdadeira e objeto de felicidade. Ama ao próximo como a ti mesmo, certamente serás feliz. Certamente. Então, são coisas que às vezes a gente fica refletindo como se fosse uma teoria religiosa, né?
coisa da religião A, da religião B. Não, é existencial. Nós fomos criados pelo Criador do universo e criados para uma perfeição. Estamos numa escola, aprendendo as leis de Deus, tipo uma escada que a gente está subindo, e quanto mais intelectualizados, mais condições temos de nos aprofundar no lado moral da vida, Antônio. E o lado moral da vida é que nos vai dar a pedra de toque para esta transformação que nós estamos em vias de ser submetido na nova era da Terra. Vamos buscar a transformação. E as religiões estão em cima dessa, devem pregar em cima dessa transformação moral do homem. Transformação moral do homem. Domando, o Espiritismo é muito claro nisso, né? Domando as más inclinações que nós trazemos de outras encarnações e desta própria encarnação. Todos nós trazemos, senão não estaríamos na Terra. Olha, Antônio, sabe que eu estava agora lendo aqui sobre a expressão carregar a cruz, né? Todos nós que tivermos nessa condição, e nós vamos carregar a nossa cruz, então, a partir desse entendimento, com alegria, com determinação, com perseverança, o peso que essa cruz tem é o peso das nossas inferioridades. Jesus carregou o peso, mas não era dele. Sim, da humanidade. Da humanidade imperfeita, para nos dar o exemplo. Que possamos fazê-lo. Que possamos fazê-lo. Irmão, por favor. Então, felizes estamos de termos à disposição estas luzes, estes ensinamentos que nos tocam fundo o nosso coração, que nos motivam, que faz com que nós possamos olhar para os nossos semelhantes com um olhar mais caridoso, mais suave, que nós possamos caminhar com mais leveza, e se for necessário, em nome do testemunho, de admitirmos a nossa condição de cristãos, que esse sofrimento seja bem-vindo, porque é passageiro, é renovador, é transformador, sabedores de que a verdadeira vida é a vida espiritual, e que a felicidade está no futuro. Este futuro que é desenhado pelas ações do presente, que tudo isso nos motive, nos conforte, nos encha de coragem. Obrigado, Senhor, por não ter esquecido de nós até hoje. Nós é que esquecemos de Ti. Obrigado por amanhecer e anoitecer conosco, pelas Tuas falanges amoráveis, espalhadas pelo orbe, manter o controle das coisas divinas, nos impulsionando para a luz. Muito obrigado por tudo, Mestre. Que assim seja.